Shalom, graça e paz. É uma palavra breve, rápida. Quando eu perguntei ao bispo o que ele iria, qual era o tema, né? Porque quando um pastor faz uma programação, sempre lança um tema. E quando ele falou, tem coisa nova por aí, na mente, na hora, claro que o Espírito Santo, na mesma hora, me levou a 2 Coríntios, capítulo 5, o 7, que fala: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas, como o pastor falou, já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E na mesma hora, assim, à noite, à madrugada, orando, e eu orando pelo bispo que ia estar ministrando aqui, aí Deus falou profundamente. Eles querem viver o novo, eles vão viver o novo, mas eles têm que deixar o passado, têm que deixar o velho. Para viver o novo, tem que deixar o velho, tem que se falar do velho. Se você agora é nova criatura, por quê? Porque você deixou as coisas antigas. Então, temos que deixar tudo que é antigo, porque o que é o passado te prende de você avançar, de você prosseguir, de você caminhar, de você conquistar coisas maiores. E o que é o velho? O que é o passado? Ressentimento, amargura, angústia, falta de perdão, rancor, decepções. Tudo isso te impede de avançar. E essa noite, já creio que Deus já está trabalhando desde o início desse congresso. É tempo de cura, tem sido tempo de cura. E eu profetizo nessa noite mais cura sobre a sua vida. Que toda a mágoa, todo o rancor, toda a raiz que ainda tiver aí, em nome de Jesus, seja cancelada em nome de Jesus. Vocês vão viver o novo do Senhor na vida de vocês, amém? Vão prosseguir, vão avançar, vão caminhar em paz, em saúde, porque crescimento tem que ser saudável, para ser um crescimento, né, frutífero, próspero, abençoado. Eu profetizo todas as bênçãos do Senhor sobre este lugar, sobre a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Isso, pode se sentar. Você também, amor, pode se sentar. Eu não gosto muito desse negócio de ficar falando do velho, porque o velho sou eu, né, cara? Você é o único velho que eu não deixo, né? Fica a imagem de que o velho sou eu, mas sou velho mesmo. E eu fico muito feliz. Quero dizer aos pastores, à igreja, que, claro, em meu coração, todos estão perdoados. E, às vezes, nós não caminhamos mais juntos por causa do nosso orgulho, né? Ou, sei lá, por causa de algumas coisas, como nós já estamos aqui, como a bispa falou, que precisam ainda ser ajustadas e liberadas, né? Eu falei com o pastor João e a pastora Amélia, se eles quiserem deixar a igreja aí e voltar lá para a Terra Fértil, não tem problema nenhum, não. Entendeu? Agora, se tiver alguém que quiser ir com ele também, vai todo mundo e fica tudo certo. Mas é claro que a gente também tem momentos na nossa vida em que, se a gente pudesse, né, deixar o cajado, a gente deixaria. Esse é um sentimento que todo pastor tem em alguns momentos. Assim como é um sentimento que há no coração de cada um de nós, no seu também, muitas das vezes, deixar a cruz. Jesus disse para deixar você mesmo, se renunciar, negar o seu orgulho, negar a sua vida. Mas ele disse que a cruz você tem que tomar, não tem jeito. Porque a cruz é necessário para que você o siga. Porque ele, como nosso modelo, carregou a cruz que estava destinada a ele, da mesma forma como nós também temos que levar a nossa cruz. E é muito interessante porque há decisões na nossa vida que a gente entende que, às vezes, nos impede de voltar atrás, não é? E o importante é seguir.
E é sobre isso um pouco que eu quero falar com você hoje. Mas primeiro eu quero dizer graça e paz, igreja do avivamento, amém? Você está feliz nessa noite, está celebrando nessa noite, está em aniversário. Então dê um aplauso forte ao Senhor aí, dê um glória a Deus. Porque hoje é dia de festa, é aniversário, né, cara? Parece que é sepultamento. Não, é aniversário, é dia de júbilo, de alegria, de celebrar o Senhor por mais um ano de vida dessa igreja. E é claro que é tão importante, tudo isso que nós falamos aqui, é importante nós agradecermos ao Senhor, porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido é que quem não celebra não tem direito à conquista. Então, a oportunidade de um aniversário é uma oportunidade de celebrar, de agradecer, ainda mais num tempo como esse. Ainda mais um tempo que nós temos vivido e que a igreja tem vivido. Porque é claro que há consequências na vida da igreja por tudo que está acontecendo no mundo, por tudo que está acontecendo na nossa nação. A gente vê muitas igrejas perdendo pessoas, vê muitas pessoas abrindo mão da sua fé, a gente vê muitas pessoas enfraquecendo na sua fé. E a igreja, é claro que, de alguma forma, vive também esse tempo difícil, né? Em todas estas coisas. Mas quando a gente fala de tempo difícil, e crente fala muito de tempo difícil, mas é porque a gente sempre tem fé para um amanhã novo, para um dia melhor, para algo que Deus tem para a nossa vida, para algo que tem de especial para nós. Amém? Mas eu quero dizer, né, mais uma vez, que fico feliz por essa igreja, fico feliz pela vida de pastor João e pastora Mary. Foram discípulos amados e uma das coisas que eu sempre disse para eles e digo para qualquer pastor, eu não nego conhecimento a ninguém. Eu formo pastores de verdade. Pastor, para mim, tem que saber abrir igreja e fechar igreja. Tem que saber contabilidade de igreja, tem que saber legislação de igreja, tem que saber administração eclesiástica, tem que saber celebrar casamento, tem que saber celebrar funeral, tem que saber pregar, tem que saber ensinar, tem que saber lavar o chão, tem que saber fazer tudo. E é tão maravilhoso isso na minha vida. Eu agradeço a Deus por isso na minha vida, porque o resultado é a gente, não é mesmo nessas questões humanas, porque eu sempre penso que tudo isso é uma questão humana. A vontade do Senhor, apesar da multiforme sabedoria de Deus, né? E esse é um privilégio para nós, a gente poder congregar aonde se sinta bem, de acordo com aquilo que a gente tem aceitação do Evangelho. Não que o Evangelho seja segundo o que eu quero, porque eu costumo dizer que se você só aceita aquilo que você quer do Evangelho, então não é o Evangelho que você vive. Você vive a tua vontade. Porque se tem uma coisa que o Evangelho ensina é renúncia, mudança de vida, porque não há Evangelho sem transformação, sem mudança de vida. Não há Evangelho se você não deixar aquilo que foi do mundo em você. Não há Evangelho se não houver transformação em você. Se você não se tornar uma nova criatura, se você não morrer e nascer de novo, isso é Evangelho. Fora disso, não é Evangelho. Se você ainda é a mesma pessoa, então precisa se converter de verdade, precisa se converter de novo. Se você ainda joga prato no teu marido, então precisa se converter de novo. E se o teu marido ainda está te batendo, também precisa se converter. Então, tantas coisas assim, porque isso é Evangelho. Mas eu quero, mais uma vez, dizer que é muito bom estar aqui. Vire para a pessoa que está aí perto de você e diga para ela, que bom que você está aqui, hein? Diga para ela, que bom que você veio. E é maravilhoso isso. Então, como eu disse, quando a gente fala de algo novo, quando a gente fala de coisas novas que vêm por aí, na maioria das vezes é porque a gente sempre tem expectativa do novo, do melhor de Deus. Sempre tem a expectativa de viver aquilo que a gente ainda não viveu. Mas se tem uma coisa que eu entendo a respeito da coisa nova ou do novo que vem para a minha vida, são duas. Primeira, ou eu já vi ou eu já experimentei. Porque ninguém deseja algo que nunca viu ou nunca experimentou, não é verdade?
Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Claro, mas e se isso não for o que eu quero? E se isso não for bom? Então é claro que aquilo que eu quero viver é algo que, de alguma forma, eu já vi, porque Deus já me mostrou. Ou então, eu já experimentei isso. Não é? Eu quero uma BMW, porque eu já vi uma BMW, eu sei como é uma BMW. Eu quero uma casa assim, assim, assim. É claro que eu quero assim, porque eu já vi que isso é bom e é isso que eu quero. Então, é a expectativa de saber que eu sempre vou desejar algo melhor para a minha vida. Agora, sobretudo, a certeza de que Deus sempre tem esse melhor para mim e sempre tem esse melhor para você. Então, Santo Agostinho disse uma coisa muito interessante. Ele disse, eu gosto muito dessas citações, né? Santo Agostinho disse assim: Deus vive no eterno agora. O que significa isso? Que o eterno é vida fora do tempo, ou pelo menos fora do teu tempo, fora dos cronos. É o sempre presente de Deus. Significa que Deus está com você sempre. Deus está com você no momento bom, mas também está com você no momento difícil. Deus está com você nos momentos de alegria, mas também está com você no momento de tristeza. Deus esteve com você no passado. Deus está com você no presente e vai continuar a estar com você no futuro. Então é maravilhoso a gente entender isso. Agora, uma coisa que eu sempre pergunto é: como suportar tempos difíceis? Como suportar a adversidade? Como suportar coisas que eu não contava? Como suportar as frustrações? Como suportar as decepções? Como suportar os temores, os medos? Como suportar algo que não depende nem de mim? A gente tem vivido um tempo, e agora já estamos, graças a Deus, e eu sempre falo isso, agora já está mais para o final do que já estava antes. Mas quando essa pandemia surgiu na nossa vida, quando tudo isso começou a acontecer em nossa vida, uma das coisas que eu tinha certeza é que eu não tinha nada a ver com isso. Eu não fiz pesquisa com morcego, eu não mexi com vírus, eu não tinha nada a ver com isso. Mas sobrou para mim. Eu também estava dentro disso, você estava dentro disso, aliás, a humanidade toda estava dentro disso. Todo mundo estava dentro desse contexto. Pessoas foram mandadas embora e não tinha nada a ver com pandemia. Casais se separaram e não tinha nada a ver com vírus. Pessoas perderam negócios, perderam sua empresa, perderam muitas coisas e elas não foi ela que causou a pandemia, não foi ela que surgiu com nada, simplesmente caiu sobre ela. E às vezes acontece isso por causa de uma decisão de alguém, a gente passa por esse momento difícil. Às vezes por uma atitude de alguém que não tem nada a ver com isso, mas a gente acaba sofrendo, acaba passando por situações difíceis, acaba no meio desse vendaval, no meio desse deserto. Então, como suportar esses tempos difíceis? Bom, todas as vezes em que a gente fala de tempos difíceis, a gente se volta para a palavra, porque se tem uma coisa maravilhosa é que a palavra tem algumas histórias de homens e mulheres que suportaram esse tempo difícil, que viveram esse tempo difícil e que nos inspiram. E eu confesso para você que se tem um texto que a gente gosta muito, não é só eu, é sobre Caleb. Caleb é um desses caras que animam a gente. De vez em quando, a gente pega e vê alguém falando sobre Josué e Caleb, não é verdade? O texto de Josué, no capítulo 14, quando fala sobre Caleb, ou desde o capítulo 12, quando começa a falar dos espias, é um texto, ou antes até, lá em Números, são textos que falam com a gente, de vez em quando a gente tem que voltar na Bíblia e reler, de vez em quando rever essa história, porque são textos que, sabe, dá para a gente uma energia, dá para a gente uma inspiração, dá para a gente algo especial,
que enche a nossa vida e que nos faz levantar a cabeça quando estamos com a cabeça caída. Faz a gente se refazer, ser restaurado quando às vezes nós estamos caídos, estamos para baixo. Então, essa história de Caleb é essa que eu quero compartilhar com você. E você vai abrir aí comigo a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 14, a partir do versículo 6. Josué 14, a partir do versículo 6. É um texto que precisa ser revisado rotineiramente na nossa vida. Então, Deus chama Moisés. Você conhece a história de Israel desde lá do início? Deus chama Abraão e diz para ele assim: vou fazer de você um povo. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele pega todo mundo, sai. E aí depois tem a sua descendência. E depois, quando chega José, o texto diz que José vai para o Egito. E depois leva seu pai e seus irmãos para o Egito. E ficam ali, se estabelecem no Egito e crescem no Egito. Depois chega um tempo em que Deus tem o desejo de cumprir aquilo que prometeu a Abraão, então envia Moisés, ou prepara Moisés, seleciona Moisés, para tirar o povo de Israel do Egito. E aí tem aquele movimento todo das pragas, você conhece muito bem, e o povo de Israel sai do Egito. E ele caminha até Cades Barneia, que é a entrada da terra prometida, antes do Jordão. Uma das coisas mais interessantes que você vai conhecer comigo, se você ainda não conhece, é que essa saída do Egito até Cades Barneia, que era um lugar bem especial, eu chamo de um oásis na entrada da terra de Canaã, e esse período da caminhada do Egito até Cades Barneia durou 3 meses. Foi uma peregrinação de 3 meses só. E aí, quando chegam ali em Cades Barneia, Moisés envia então 12 espias a terra de Canaã, para observar a terra. Ele diz: me dá um relatório completo, tudo que tiver lá, se é fortificado, se é fácil de entrar, como são os moradores, como é que é o fruto da terra, se a terra produz, se a terra não produz. E eles passam, se não me engano, 40 dias naquela terra, e aí eles voltam da terra com um relatório. E quando eles chegam, eles trazem um cacho de uva enorme, que 2 homens tinham que carregar aquele cacho de uva, trazem romãs, trazem figos, trazem frutos daquela terra e apresentam para o povo. Eu fico imaginando que quando o povo olhou aquilo, agora olha comigo, depois de tudo que aquele povo passou, desde o Egito até chegar em Cades Barneia, eles viram a mão de Deus, eles viram o poder de Deus, eles viram aquilo que Deus fez de forma poderosa, eles viram as 10 pragas do Egito, ele viu o Egito ser destruído, ele viu o suprimento de Deus, o cuidado de Deus, a guarda de Deus, durante o período até chegar em Cades Barneia. Quando chegam em Cades Barneia, na porta daquilo que Deus tinha para eles, diante de tudo que eles já haviam vivido, e agora eles olham aqueles homens, aqueles 12 espias, e precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva, cestos cheios de fruta. Quando chegaram, disseram: a terra é o que Deus falou que é. Tudo que Deus disse é isso aí. Está valendo, é igualzinho. Deus falou e é isso mesmo. E de repente, mas tem 10 desses espias começam a falar: olha, só que é impossível a gente entrar na terra, porque os moradores lá são gigantescos. Nós, diante deles, somos igual gafanhotos. A gente não vai conseguir vencer, a gente não vai conseguir destruir, a gente não vai conseguir romper, a gente não vai conseguir viver o que Deus prometeu, a gente não vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí Josué e Caleb se levantam, dizendo: ô, peraí, não é assim não, a terra é maravilhosa. Caleb deve ter se levantado. Eu fico imaginando, uma das coisas, eu quero começar com isso. Eu fico imaginando que com quem você anda é muito importante para influenciar a tua vida. Às vezes você está aí, sabe, desanimado, caído, sem esperança, porque você está andando com gente errada. Começa a andar com pessoas que têm fé, que você vai começar a ver que você vai ter fé também. Eu fico imaginando que Josué e Caleb deviam ser parceiro.
Está vendo aquilo ali? Viu aquele fruto? Viu aquele gigante lá? Ih, deixa aquele ali, que aquele ali é comigo. Dou-lhe uma rasteira nele, corto a cabeça dele rapidinho. E aí, quando eles chegam, eles começaram, não é assim não. E foram contra o relatório daqueles 10 espias. Mas a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer, que eles, o povo, se indignou. O povo já estava influenciado, já estava contaminado com o relatório daqueles 10 homens. O texto vai dizer que eles desejaram e ameaçaram apedrejar Josué e Calebe. Nunca tinha ouvido isso. Fui conferir lá, esses dias estudando. Na hora do concílio, na hora ali da decisão, eles já estavam tão decepcionados por causa do relatório negativo que eles quiseram, vamos apedrejar esses caras. Porque esses caras vão arrumar um jeito de botar a gente para lutar com aquele gigante lá e nós vamos morrer. E aí o que acontece é o seguinte, Deus entra no plano, e isso é que aconteceu, Moisés disse assim, o povo não quer entrar não. Não quer entrar não? Então é o seguinte, dá meia volta. E vocês vão passar 40 anos no deserto. Até que essa geração passe. E surja uma nova geração que tenha a oportunidade de escolher se quer entrar na Terra Prometida ou não. Até que surja uma nova geração que tenha a oportunidade de ter essa fé, de ter essa animação, essa força para poder conquistar. Agora você imagina Calebe e Josué, que não tinham nada a ver com o negócio. Estavam doidos para entrar na guerra. Estavam doidos para entrar na terra. Estavam com sangue nos olhos, como diz por aí. Estavam determinados a conquistar. Eles entenderam. O texto é tão lindo que Deus vai dizer isso. Quando Deus manda o povo voltar, ele chega para Moisés e diz, mas o meu servo Calebe, que foi fiel e que tem um espírito diferente. Quando eu li isso, pastor Daniel, um espírito diferente, ele estava falando de algo de dentro, pastor João. De algo no interior, de uma essência. Ele falou, ele que foi fiel e que tem um espírito diferente, a ele eu vou fazer uma promessa hoje. Ele vai ser o único, junto com Josué, que vão olhar, vão entrar e vão tomar posse da terra prometida. E a terra que ele viu, o Hebrom, essa terra é dele. Josué, capítulo 14, diz assim, depois desses 40 anos, 45 anos depois, Josué agora retorna, e aí o povo chega em Cades Barneia de novo, e aí entra em Canaã, derrota os Jericó, derrota todos aqueles povos, e depois que já tinha vencido todos os povos daquela terra, então agora está na hora do assentamento, está na hora de dividir a terra que Deus deu a Israel. Só o que restava ali ainda eram alguns focos de resistência, porque Calebe diz, olha, ainda tem uns Enaquins lá que precisam ser derrotados. Então havia ainda alguns focos de resistência, mas a Bíblia vai dizer que a terra já havia sido conquistada, que aqueles povos que habitavam na terra já haviam sido vencidos. Já era um tempo de paz. E aí é exatamente nessa hora em que Josué começa a dividir a terra, que entra essa palavra de Josué, capítulo 14, versículo 6 em diante, que diz assim, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar, de Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança.
Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. E por isso, naquele dia, Moisés me fez uma promessa. Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, disse Calebe, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins, os gigantes, lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele me prometeu. E então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. E Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro fiel, há palavras como essa que eu confesso que não precisava nem a gente abrir a nossa boca. O simples fato de lê-la já nos enche completamente e já nos ministra tanto. Mas eu quero te agradecer pela oportunidade de poder hoje compartilhar alguma coisa com os meus irmãos. E que o Senhor possa nos ministrar poderosamente. Que o Senhor possa gerar promessas em nossa vida naqueles que não têm promessa. E aqueles que têm promessa sejam reativados na promessa. Uma promessa é uma aliança. É algo que o Senhor tem para nós. E eu espero, Deus, firmemente, que o Senhor nos ministre de tal maneira que a gente saia daqui hoje um pouco melhor do que nós chegamos aqui. Saiamos daqui um pouco melhor homem, um pouco melhor mulher, um pouco melhor pai, um pouco melhor mãe, filho, filha, um pouco melhor marido, um pouco melhor esposa, um pouco melhor crente, um pouco melhor homem e mulher de Deus. E que todo roubador da tua palavra seja maniatado e expulso, para que haja livre fruir do teu Espírito em nós. Se você concorda com esta oração, diga amém. Glória a Deus. Que maravilha. Então, como eu disse, diante de tudo isso, diante de tudo que Calebe passou, diante de todas as coisas que aconteceram com Calebe, diante desses momentos difíceis, assim como nos momentos difíceis na nossa vida, qual o segredo de suportar tudo isso? Qual o segredo de vencer todas estas coisas? Qual o segredo de perder um ente querido em meio à pandemia? Qual é o segredo de perder o emprego no meio da pandemia e passar momentos financeiros difíceis? Qual é o segredo de continuar firme e vivendo, sabe, esperançoso diante de toda a dificuldade de nossa vida? Pois bem, há um segredo. E esse segredo é um segredo espiritual, é uma porta de saída. Esse segredo se chama promessa. Eu sei que, como o pastor João falou aqui, vocês já falaram sobre promessas, mas falar do futuro é falar de promessas. Porque a promessa que Deus faz a nós, ela habita no futuro. Então, falar de coisas novas é falar de promessas.
de algo que Deus tem para a nossa vida, no nosso futuro. Então, e a promessa é o segredo, como eu disse, de Deus para nos manter firme. Por isso é tão importante uma promessa. Se eu não tenho promessa, eu não tenho um destino, eu não tenho um futuro, eu não tenho um lugar a chegar. Por isso a Bíblia nos fala de forma tão especial de que nós precisamos ter uma promessa. Precisamos ter algo de Deus em nossa vida. Precisamos ter a expectativa, ou viver na expectativa de algo que Deus vai fazer na nossa vida. De algo que Deus tem a fazer na nossa vida. Então, no meio de um caos, um homem se levanta, Josué, e ele diz: Senhor, eu estou aqui. Como eu disse para você, Josué agora está no concílio. Eu já participei de algumas assembleias de igreja, no tempo que eu era outra denominação. Ô coisa complicada é a assembleia de igreja. O que tem de gente, não vai dar certo, não. Não vamos conseguir, não. Isso aí não está certo, não. Isso aí é aquilo que o pastor João falou aqui. E eu sempre dizia isso para ele: o dia que você for pastor, e eu falo para ele falo, pastor Daniel, o dia que você for um pastor, você vai entender um coração de pastor. Você vai entender coisas que só um pastor passa. Decisões que só um pastor tem que tomar. Você imagina Moisés naquele momento. Você imagina Caleb e Josué naquele momento. Aqueles 10 espias começaram a inflamar o povo. As pessoas começaram a ficar inflamadas com aquele relatório desastroso, de medo, de insegurança, de morte, ao ponto de dizer assim: por que a gente não ficou lá no Egito? Ou por que a gente não morreu no deserto? A gente chegou aqui agora para entrar nessa terra, foi assim que eles disseram. Então nós entramos, viemos para cá para entrar nessa terra, para eles pegarem os nossos inimigos ou os habitantes da terra, pegarem as nossas mulheres e as nossas filhas e serem escravas deles. Foi isso que o povo começou a falar. A Bíblia diz que eles começaram a chorar compulsivamente, a lamentar aquela situação, não desejosos de entrar na terra. Agora você imagina Moisés naquele momento, vai fazer o quê? Você imagina Josué e Caleb sendo ameaçados pelas pessoas naquele momento. Eles não tinham nada a ver. Eles diziam assim: nós cremos, Deus vai fazer. Será que vocês não imaginaram, não entenderam? Será que você não tem uma experiência sequer na tua vida para saber o poder de Deus na sua vida? Será que você não tem um testemunho apenas na tua história que mostra aquilo que Deus é e aquilo que Ele já fez na sua vida? Será que você não tem uma experiência na tua vida com Deus que te garanta e que te afirma quem é o teu Deus, quem é o teu Senhor? Mas como o Senhor é justo, e naquela assembleia toda decidiram o seguinte: vamos voltar, não vamos entrar não. E aí Deus chega para Moisés e diz assim: então manda dar meia volta e vai para o deserto. Vocês vão ficar lá até eu disser que vocês podem vir. Vão ficar até que toda esta geração passe e nasça uma nova geração. Então, Caleb, no meio de tudo isso, ele se levanta como homem de Deus que é e diz assim: Senhor, eu não pedi para passar por esse deserto. Eu não pedi para dar meia volta. Eu não pedi para desistir de tudo isso. Mas, se é assim que tem que ser, então eu estou aí. Eis-me aqui. Foi a atitude de Caleb e de Josué. Se tem que passar, se tem que voltar para o deserto. Então, se essa é a ordem que o Senhor deu, se essa é a ordem que Moisés deu, se é isso que o povo quer que faça, então vamos voltar. Então está junto. Então eu estou junto. Então eu estou dentro dessa situação. Então, em meio a esse caos, Caleb se levanta e diz: Senhor, estou aqui. Caleb está no meio do deserto e não tinha nada a ver com isso. Não era por escolha dele.
como é que eu vivo nesse tempo em que eu estou aqui no deserto. Deus então chega para Caleb. Posso tomar essa água? Não. Aí Deus chama Caleb e diz para ele assim, Caleb, Deus chama Josué e Caleb. Segura a onda aí que eu ainda estou no começo, tá bom? Não mandei me convidar. E aí ele chega para Josué e Caleb e diz, Josué, você será o líder do meu povo. Você vai substituir Moisés. É você que vai governar o meu povo. É você que vai direcionar e dirigir o povo à terra que eu prometi para eles. E você, Caleb, eu quero dizer uma coisa. Sabe aquela terra que você viu? Sabe aquela terra que você amou? Pois bem, sabe aquela terra que está no teu coração? Sabe aquilo que está no teu coração? Pois isso aí é teu. Eu vou te dar. Fica tranquilo. Agora, Deus fala algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com você. Primeiro, então Deus chama esse homem, Caleb, e Deus faz esse homem olhar para o futuro, lá na frente. Ele diz, eu tenho o Hebrom para você. Você não viu como é? Não é lá que você quer? Não é essa terra que você quer conquistar? Não é isso o melhor que você quer viver? Eu tenho esse Hebrom para você. Lá no futuro, eu vou te dar esse Hebrom. Vai ser a tua recompensa. Se tem uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, é que Deus trabalha com sistema de recompensa. Porque a Bíblia vai dizer que não há nada que façamos pelo Senhor que não haja uma recompensa. Tudo que fazemos para Deus há uma recompensa. É claro que você não tem que fazer por causa da recompensa. Mas é certo que aquilo que você faz, Deus tem uma recompensa, porque Ele tem prazer em te recompensar. Então esse é o sistema que Deus trabalha. Então quando você é fiel, quando você, sabe, é íntegro, quando você é temente ao Senhor, quando você obedece ao Senhor, pode ficar tranquilo. Deus tem uma recompensa para você. Então, a primeira coisa é que Deus faz este homem olhar no futuro, olhar lá para frente. Por isso que nós temos que sempre olhar para frente. Por isso que a bispa diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu olho para frente, eu olho para o futuro. Por isso que eu preciso resolver as pendências, resolver o passado. Porque quem não deixa o passado, não entra no futuro. Então, a outra coisa é que Hebrom significa aliança. Aliança ou promessa. Aliança e promessa é a mesma coisa. Quando você faz uma aliança, você faz uma promessa. Então, Hebrom significa isso. Deus chegou para Caleb e disse, eu vou fazer uma promessa para você. Vou te dar Hebrom. Aquela terra é tua. Não importa o que o povo decidiu, não importa o que você vai passar, não importa o que vai acontecer nesse tempo, mas eu quero te dizer uma coisa, se você continuar firme, então você vai entrar naquela terra, porque ela é tua, porque eu já te dei. É uma promessa que eu faço na sua vida. Por isso que é tão importante ter na nossa vida uma promessa. A outra coisa é que uma promessa mantém o coração aquecido na tribulação. Quando eu estou na tribulação, quando eu estou num momento difícil e eu tenho uma promessa, o meu coração está aquecido. Eu guardo o meu coração, eu estou entusiasmado. É maravilhoso entender isso. Eu fico imaginando o Caleb. Quando o Caleb entra com aquele texto falando com Josué, ele fala, eu gosto de ler assim com autoridade, porque eu vejo Josué assim. Caleb assim, perdão. Eu não consigo olhar Caleb chegar diante de Josué e dizer, ó Josué, você lembra lá quando a gente estava lá na terra que o povo, aquela terra lá, Deus falou que era minha. Não vai esquecer de mim, hein?
Não, eu vejo Caleb reivindicando. Eu vejo Caleb, sabe, exigindo. Eu vejo Caleb trazendo à memória aquilo que lhe dava esperança dia após dia. Eu vejo Caleb no seu coração queimando. Ele diz assim: eu tive com você em todas as batalhas. Nós entramos aqui, nós derrubamos a muralha de Jericó, nós derrubamos essa galera toda, nós vencemos. E agora eu quero dizer uma coisa para você. Quando Josué começou a partilhar, eu falei: essa região aqui vai ficar para os Manassés, essa região aqui vai... Oh! Josué, deixa eu falar uma coisa para você antes que você comece a dividir essa terra aí. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Você estava comigo lá naquele dia em que o povo não queria entrar na terra. E agora a gente está aqui na terra. Lembra que Moisés falou conosco. Porque Deus prometeu aquela terra de Hebrom. Ela é minha e eu quero ela. Às vezes a gente tem que ter essa autoridade para chegar adiante. Sabe, ele tinha um coração aquecido. Ter um coração aquecido é ter paixão. Ou eu tenho paixão, não tenho nada. É isso aí. Ou eu tenho paixão, eu não tenho nada. Aliás, a mais linda história de amor da Bíblia é chamada de paixão, a paixão de Cristo. É a história em que Ele deu a sua vida por mim e por você. Se não há paixão, não há nada. Se não há sonho, se não há vontade, se não há disposição, se eu não acordo cedo, se eu não olho, se eu não imagino, se eu não... Sabe? Se não há isso, não há nada. Mesmo que as coisas não deem certo, mas não deu certo, mas eu levanto de novo, porque eu caí é do homem, mas o levantar é de Deus, então eu me levanto de novo. Mas se não há paixão, então como que eu vou chegar lá na minha promessa? Eu vou morrer no deserto, porque se não há paixão, como eu vou lutar? A gente vive nesse tempo em que tantas pessoas têm deixado de lutar. A gente tem visto tantas pessoas desanimando de lutar, se entregando como derrotado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não foi chamado para ser derrotado e nem morrer no deserto. Deus tem promessa na sua vida e você tem que entrar na terra prometida. Acho que você não entendeu. Deus tem uma promessa na sua vida. Se não tem, está na hora de você começar a conversar com Ele. Porque hoje você vai entender uma coisa. Uma coisa é Deus ter uma promessa com você. A outra coisa é você ter uma promessa com Ele. Uma promessa orienta o nosso desejo. Ele nos dá um caminho, nos dá uma direção. Não, isso aqui é a minha promessa. Então eu não posso me desviar daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu tenho que andar debaixo da nuvem da promessa. Eu tenho que andar debaixo da palavra profética. Eu tenho que andar debaixo daquilo que Deus deu para a minha vida. Eu tenho que andar na direção que Deus me colocou. Eu tenho que andar na direção da minha visão. Eu tenho que andar na direção daquilo que Deus falou comigo. Eu tenho que me orientar. É esse aqui o caminho? É lá? É o Hebrom é lá? O lugar é lá? A promessa está lá? Então é nessa direção aqui que eu vou. Então eu preciso entender isso, que a promessa ela orienta o nosso desejo. Saber exatamente aquilo que nos espera. É isso aqui que Deus tem para mim. Você sabe qual é o grande problema, às vezes, nosso com a promessa? Ou nosso com as coisas que Deus tem para a nossa vida? É que a gente normalmente muda de desejo. Não, eu tenho esse desejo aqui. Deus tem uma promessa na minha vida nisso aqui. Aí você começa a orar. Daqui a 2, 3 meses você não está orando mais, porque você já mudou de desejo. Não, a promessa de Deus era essa outra parada aqui. Exatamente ao contrário. Quando Deus tem algo para nós, Deus é claro, Deus é específico. Porque a palavra de Deus é clara, é específica. A gente é que fica mudando. A gente é que fica enquadrando a palavra de Deus. A gente é que fica olhando e achando argumento dentro da palavra para enquadrar aquilo que a gente quer que seja.
E o grande problema é que uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Agora você imagina um cara ficar 45 anos com a mesma promessa no seu coração. Ele diz, eu não abro mão disso. É isso aqui que Deus tem para a minha vida. Então é saber exatamente aquilo que nos espera. Por quê? Porque ele esteve lá. E não pensa que Hebron é uma coisa qualquer, não. Vou chegar lá. Esse eu tive lá. Eu vi a terra. Vi tudo. Vi até os gigantes. Ou você pensa que aquilo que Deus tem para você é fácil de conquistar? Eu vi tudo. Mas o resultado final é maravilhoso, porque o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Outra coisa, uma promessa faz a gente deixar de desejar o que é do outro. É isso aqui que Deus tem para mim. Quando eu tenho uma promessa, eu não fico olhando para o outro. Eu não fico preocupado com o que o outro vai ganhar, com o que o outro vai receber. Eu não fico preocupado com o marido do outro, eu não fico preocupado com a esposa do outro, eu não fico preocupado com o carro do outro, eu não fico preocupado com o emprego do outro, eu não fico preocupado com a vida do outro, eu fico preocupado com aquilo que Deus tem para mim. Porque o que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para o meu irmão. Então, é isso que eu preciso entender. Uma promessa faz a gente deixar de desejar o que é do outro. Porque as outras coisas, ou as coisas dos outros, ou as outras coisas, perdem a atração. Ou perdem o poder de atração. Mas quando eu fico olhando para o outro, fico olhando para o mundo, fico olhando para as coisas desse mundo, eu começo a perder a direção da promessa. Eu começo a perder, sabe, o desejo pela promessa. E aí, por isso que eu começo a ser atraído por outras coisas. Por isso que Satanás começa a me conquistar. E por isso que eu começo a abrir mão daquilo que Deus tem na minha vida, por causa daquilo que me atrai. Mas quando eu tenho uma promessa, então as outras coisas perdem o poder de atração sobre a minha vida. Abraçar a promessa implica em tomar uma decisão. É isso aqui? Então é isso aqui. Toma vergonha nessa cara. Se é isso, então é isso. Isso é ter uma promessa. É dizer, é isso aqui. Então, isso implica numa decisão, implica em abrir mão de muitas coisas. Implica em abrir mão, às vezes, de descanso. Abrir mão, às vezes, de possuir outras coisas. Abrir mão, às vezes, de viver outras coisas por causa da promessa. Então, ter uma promessa implica nisso. O problema é que a gente quer ter tudo. Não. Se eu tenho uma promessa, muitas das vezes eu vou ter que abrir mão de outras coisas para poder alcançar a promessa. Porque não dá para ter a promessa, às vezes é incoerente, não se enquadra eu querer a promessa e querer outras coisas que vão de contra a promessa. Então, se é a promessa, é a promessa. E eu tenho que abrir mão disso. Eu tenho que abrir mão daquilo. Talvez esse seja um dos maiores desafios, porque a gente não quer abrir mão. E se a gente não abre mão, vai ser complicado. Então, decisão gera compromisso. E compromisso gera simplicidade de vida. É isso aqui, é o meu foco. Então, eu vou tornar tudo mais simples para eu poder chegar lá. Esse aqui é o caminho? Então, esse aqui é o caminho. Então, é esse caminho que eu vou fazer. Mas se eu não tomo uma decisão, às vezes eu me enrolo. Às vezes as pessoas se enrolam com aquilo que Deus tem para elas. Se enrola e, em vez de simplificar o caminho daquilo que Deus tem para ela, o caminho da promessa, não. Ela quer andar por todos os caminhos. E como eu canto lá na igreja, já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. O caminho da promessa. O caminho daquilo que Deus tem na minha vida. Tudo se simplifica. É isso aqui, tudo converge para o mesmo lugar, tudo converge, é isso aqui, é simples. Não, um dia eu decidi ser pastor. Pronto. Eu tinha um pastor que ele dizia assim, o pastor que me ordenou, ele dizia assim,
Se eu pudesse, eu não estava aqui. Não sei por que Deus me chamou para ser pastor. Vivia falando isso, né, irmão? Eu disse, pois eu quero ser pastor. Se eu quisesse outra coisa, então eu ia vender churrasquinho de gato na rua, fazer qualquer outra coisa. Mas o que eu quero é isso aqui. Se você quer aquilo ali, então você tem que entender que você precisa abrir mão para que aquele caminho se torne simples na sua vida. Se torne um caminho, sabe, de simplicidade, que simplifica tudo. Quando eu estou determinado, decidido a minha promessa, então todas as coisas se tornam simples, ou tudo se torna simples, a caminhada se torna simples. Não, é isso aqui que eu quero. Ah, mas tem isso aqui. Não. Eu não preciso disso. Para chegar onde eu quero chegar, eu só preciso disso aqui. E pronto. Eu não me embolo com as coisas dessa vida. Eu não negocio a caminhada. Eu não pego atalhos. O meu caminho é esse e pronto. Eu estou decidido a chegar aonde Deus quer que eu chegue e pronto. Entende isso? Uma promessa faz a gente viver orientado pelo futuro e não olhando para o passado. Você imagina Caleb o tempo todo reclamando daquele dia em que a maioria resolveu entrar no Canaã. Josué está lá junto com a família dele, com a tribo dele. Daqui a pouco ele, vou lá em Moisés. Não sei por que eu estou fazendo aqui, cara. Eu não tinha nada que estar aqui, eu era para estar lá na minha terra, lá, eu era para estar na Canaã, esse povo aí, essa galera. Aí daqui a pouco sai, daqui a pouco volta, Moisés está lá ocupado com as coisas, ele diz, caramba, cara, eu te falei que eu não queria estar aqui. E vive resmungando, vive reclamando, vive, sabe, maldiçoando. Você imagina um Caleb desse? Você imagine Caleb no ouvido de Moisés o tempo todo, ou no ouvido de Josué. Eu falei para você, a gente tinha que meter o pé, a gente tinha que fazer isso, a gente tinha que não sei o quê, a gente tinha que tomar um jeito, a gente tinha que pegar aquele povo lá, a gente tinha que... Que droga! Ô vida! Ô céus! O azar! Eu não tinha nada que estar aqui. Eu não tinha que estar nesse deserto comendo essas codorninhas, esse maná, esse pão. Caramba, que coisa ruim. Todo dia a mesma coisa. Todo dia não aguento mais esse negócio de maná. Parece mistério, maná. Não aguento mais esse negócio. Você imagina isso? Então, uma promessa faz a gente viver orientado pelo futuro. Não olhe para Cades Barneia, porque Cades Barneia representa... Cades Barneia no original quer dizer terra dos errantes. Representa que é um lugar de decisão. Cades Barneia era o lugar da decisão. Era naquele momento ali em que o povo decidia, ou entramos na terra, ou voltamos atrás. Então, quando a gente olha para Cades Barneia, quando a gente olha para o povo desistindo, quando a gente olha para essa situação, a gente acaba, de alguma forma, tomando a decisão errada. Porque Cades Barneia era um oásis, era um lugar privilegiado, perto das águas, boa vegetação, tranquilo. Então, eles estavam confortados com aquela situação e, de repente, veio um grande desafio diante deles e falou assim, poxa, o que a gente vai fazer com esse desafio? É o lugar onde você tem que tomar decisão. E, às vezes, para entrar na promessa, as decisões são difíceis. Não é uma decisão qualquer fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. É enfrentar os nossos gigantes, é enfrentar as nossas batalhas, é derrubar as muralhas que vão estar diante de nós. Por isso que eu digo que ninguém recebe aquilo que Deus tem para a sua vida de forma fácil. Você tem que conquistar, você tem que lutar, você tem que vencer. Mas uma das coisas interessantes é que quando Josué volta para o deserto, ou vem para o deserto, junto com todo o povo, Josué tinha um sentimento no seu coração: o perdão. Eu não posso viver amargurado. Eu não posso viver
reclamando. Essa palavra é chave. Eu não posso viver, sabe, com o meu coração assim. Eu não posso viver pensando no que seria ou que não seria. Eu não posso viver pensando naqueles que estavam ali e disseram, não vamos entrar, não. Não vamos fazer, não. Eu não posso viver assim. Eu tenho que abrir o meu coração, não é isso? Vamos voltar para o Egito? Então vamos voltar todo mundo. Eu sempre tive uma filosofia de ministério comigo. Quem caminha comigo já me ouviu falar isso algumas vezes. Eu digo assim, se der certo, nós vamos arrebentar. Mas se eu tiver errado, todo mundo vai voltar junto. Porque eu não tenho nenhum problema com isso. E Caleb tinha esse sentimento. Ele entendeu que, apesar de não ter culpa nenhuma, ele estava inserido no contexto do povo. É para fazer o quê? É para voltar? Então tá bom, eu vou voltar. Deus já me fez uma promessa, então eu vou voltar junto com o povo. E eu quero dizer, não tenho nenhum problema. Vamos juntos. Vamos enfrentar esse deserto juntos. Então foi isso, é esse sentimento que estava no coração do Caleb. Caleb poderia viver uma vida, a sua vida com raiva de seus irmãos, mas ele escolheu perdoar, escolheu se preparar para o futuro. Ele escolheu se preparar para o Hebrom. Fica tranquilo, estou chegando lá. Então você imagina agora Caleb no deserto. Viaja comigo. Voltou todo mundo, o povo todo, estamos no deserto. E não foi 3 meses, não. 40 anos no deserto. Caleb começou a ver uma geração inteira morrer no deserto. Porque você imagina, porque o número 40 na Bíblia representa geração. A média de vida naquela época era 30 anos de idade. E Caleb começou a ver uma geração morrer. Esses dias eu falei uma coisa para o meu filho muito interessante que eu ouvi. Eu sou tipo Paulo, o que eu recebi, o que eu também entrego. Eu ouvi o seguinte, saudável não é aquele que não tem doença. Então, ter uma vida saudável não significa que você não vai ter resfriado, não significa que você não vai ficar doente, e de repente vai aparecer uma doença. Não, ter uma vida saudável é ter uma vida onde você cuida de você, onde você acorda bem, onde você dorme bem, onde você se sente bem. Você não se sente, sabe, como Eli, cego e gordo. Não, se sente bem, disposto. Agora você imagina então Caleb, 40 anos, nego morrendo do lado dele. Caleb todo dia deveria fazer halterofilismo. Já que estou aqui, crossfit do deserto. Começou a malhar, pegava as espadas e disse, não, deixa comigo que eu vou treinar os soldados. E treinava os soldados e ele estava sempre habilidoso na espada, e treinava a luta, e cultivava, e malhava, e se preparava. Você imagina que Caleb ficou 40 anos no deserto se preparando para entrar na Canaã. Porque Deus disse para ele, só você e Josué vão entrar na Canaã. Agora ele poderia olhar tudo aquilo ao seu redor, as pessoas morrendo, aquela geração morrendo, as pessoas ficando doentes, as pessoas fracassando, as pessoas desistindo, as pessoas, sabe? Tudo que ele viu, ele poderia olhar para tudo aquilo e desanimar também, ele poderia se entristecer também, ele poderia desistir também, mas ele não. Estava chovendo canivete ao lado dele, mas ele disse, eu estou firme, eu vou entrar na promessa. Eu ainda tenho muita gente para guerrear e vencer. Quando a gente entrar na terra de Canaã, eu ainda tenho muitos inimigos para vencer. E eu quero estar preparado. Eu quero estar preparado para quando Deus me entregar aquilo que Ele tem para me entregar. Eu quero estar saudável para quando Deus me der aquilo que Ele tem me dar. Eu quero estar bem espiritualmente para quando Deus colocar aquilo que Ele tem para colocar na minha mão. Esse era o diferencial. Então, uma das coisas interessantes é que
Caleb escolheu se preparar para o Hebrom. E agora sim a gente vai chegando para o final. Quem faz uma promessa marca um encontro no futuro. Deus chegou para Caleb e disse assim: fica tranquilo. Passa tudo o que você tem que passar. Mas não se esquece de uma coisa. Um dia a gente vai se encontrar lá no Hebrom de novo. O Senhor firmou uma promessa de encontrar Caleb no futuro. E Caleb agora chega nesse lugar. Chega diante de Josué. E naquele momento de separação das terras, da posse de todas as terras, Caleb chega para Josué e diz, 45 anos depois, ele diz: eu estou tão forte, eu estou tão saudável, eu estou tão cheio de graça, eu estou tão cheio do Espírito, eu estou tão animado, eu estou tão apaixonado, eu estou tão vivo quanto há 40 anos atrás. Você não faz ideia que 45 anos se passaram. Caleb era melhor do que era. Caleb era uma pessoa melhor do que era no dia em que foi espiar a terra. Caleb estava preparado, ele dizia: eu estou tão forte quanto há 40 anos atrás. Eu estou tão habilidoso quanto há 40 anos atrás. Eu tenho a mesma paixão quanto há 40 anos atrás. Agora você imagina que o tempo passa e a gente vai virando profeta velho, vai começando a desanimar, vai começando a matar as pessoas novas que estão chegando na igreja, vai começando a ficar sem fé, vai começando a ficar um crente relaxado, vai começando a não acreditar mais no que Deus tem para a nossa vida. E aí Caleb chega e diz assim: eu estou apaixonado do mesmo jeito e eu sei que Deus tem algo para a minha vida tremenda e eu me preparei para esse momento, eu estou preparado para o momento em que Deus vai me colocar naquilo que Ele prometeu. Quando parece que o Senhor nos esqueceu, Ele diz: espera que nós vamos nos encontrar no novo. Espera que nós vamos nos encontrar no futuro. Espera que nós vamos nos encontrar lá na frente. Eu fico imaginando que Deus saiu daquele cenário. E às vezes quando Deus sai do cenário, a gente sai também. Porque a gente acha que Deus não está mais se lembrando da gente. Porque a gente acha que Deus não olha mais para a gente, que não responde mais. Eu fiz uma oração hoje. E eu vou te falar. Deus é doido, hein? E eu também. Eu falei, essa semana. Já deu uma dessas de vez em quando? Porque eu sou assim. Eu sou Calebão. Eu falei assim, essa semana, se fizer, uma chave vai virar na minha vida. Entende? Tem esses momentos que a gente tem que ter a mesma saúde espiritual de sempre. Mas o tempo vai passando, a gente vai ficando relaxado, a gente vai ficando infiel, a gente vai ficando, sabe? Vai ficando acomodado, Tem oração? Os irmãos oram lá, tem tanta gente para orar. A gente começa a priorizar outras coisas ao invés de priorizar a promessa. A fidelidade, a palavra que Deus empenhou com a gente. A postura, uma vida
de crente, uma vida de evangelho. A gente começa a agir dessa forma. Nós vamos nos encontrar lá no Hebron. Deus disse para Josué, e eu quero ver em que homem você se tornou. Quando Deus diz para a gente, nós vamos nos encontrar lá no futuro, porque é maravilhoso. Eu falo assim, que é para a gente poder despertar um pouco. Não importa se você vai falar em língua ou não vai falar em língua, você sabe que esse não é a minha vibe. A minha vibe é poder, sabe, te despertar. Que homem e que mulher vai se encontrar com Deus lá na frente? Quando chegar lá no Hebron, que homem e que mulher você terá se tornado? Caleb disse, eu estou mais forte, melhor, mais cheio, mais apaixonado, mais vivo, mais bonito, mais elegante, mais experiente, mais cheio da presença de Deus. Então, é isso que Deus precisa saber, é isso que Deus quer saber, é isso que importa para Deus. Eu preciso me encontrar com Deus, mas eu primeiro preciso me encontrar comigo. Se eu não me encontro comigo, então na hora que eu tiver que me encontrar com Deus, eu vou ser pior do que eu era. Mas quando eu me encontro comigo, eu me preparo, eu cuido de mim, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha alma, eu cuido do meu espírito, eu cuido da minha fé, eu cuido da promessa, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, eu cuido do ministério, eu cuido daquilo que Deus colocou na minha mão, eu cuido daquilo que Deus me deu, eu cuido daquilo que Deus me direcionou, eu cuido daquilo que Deus me prometeu. Então é isso que importa. Então era como se Deus estivesse dizendo, eu quero ver que homem você se tornou, que tipo de pessoa, que tipo de homem, que tipo de mulher, que tipo de crente vai chegar lá no Hebron. Porque quando chegar lá no Hebron, não pensa que é tudo de mão beijada, não. Ainda tem uns gigantinhos para você ganhar, vencer. Ainda tem uns gigantinhos para você derrotar. Agora, que tipo de homem, que tipo de mulher vai se encontrar com Deus lá? Josué 14:12 diz o seguinte, dá-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época, 45 anos atrás, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Você estava junto comigo, estava do meu lado. A gente entrou junto, a gente espiou junto. Só Deus sabe o que eles passaram. Só Deus sabe os lugares que eles tiveram que entrar, as cavernas, os esconderijos, para olhar aquela terra. Só Deus sabe os caminhos que eles passaram. Só Deus sabe o que passou em seus corações quando eles olharam aqueles homens. Pesquisa lá depois no Google, os Enaquins, quem eram? Eram os gigantes. Por isso que ele diz assim, diante dele, por isso que os outros dizem assim, diante deles nós somos como gafanhotos. Aí vai a sua imaginação. Porque pensa comigo, um cara desse tamanho aqui já é um gigante para mim, né, cara? Ainda mais se for um guerreiro. As minhas pesquisas foram rápidas, eu não vi nenhum comentário a respeito do tamanho. Mas falava, eram gigantes até. Vi fotos. Aí tinha de tudo quanto é tamanho. Porque às vezes as pessoas especulam também. Mas uma coisa é certa, haviam gigantes. Agora, sabe o que significa? Esses dias eu falei lá na igreja o seguinte, às vezes Deus tem textos específicos para o seu tempo. Quando você olha a palavra e você coloca os teus olhar sobre a palavra, muitos momentos na palavra, como esse, por exemplo, aquela promessa e aquela palavra era para Caleb. Era uma palavra específica de Deus para Caleb.
Era uma palavra específica de Deus para Israel. Era uma palavra de Deus específica para Moisés, Josué. Era uma palavra específica para aquele tempo. Mas então por que a palavra fala comigo? Porque os princípios são os mesmos. E eles são atemporão. Deus ainda hoje tem uma promessa para a nossa vida. Ainda hoje Deus tem um Hebrom para nós. Deus tem algo melhor para nós. Deus tem algo maravilhoso para nós. Deus tem algo grandioso para nós. Deus tem prazer em atender o desejo do teu coração. Por isso que eu digo assim, você já viu a terra e nem sabe porque você não guardou a promessa. Se tivesse guardado a promessa, sabia o que Deus tem para você. Se você não viu, já experimentou. Se nem viu, nem experimentou, então hoje coloca Deus na parede e diz assim, eu quero um Hebrom na minha vida. Porque se eu não tiver um Hebrom, então eu não tenho uma direção, eu não tenho uma... Eu preciso de um Hebrom. Às vezes o problema é isso. Tem crente que anda de qualquer jeito, ou pessoas que andam de qualquer jeito, que não sabe para onde ir, porque não tem um Hebrom na sua vida. E pensa comigo, quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. E ele disse, o texto continua dizendo, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele me prometeu. Para terminar, o Hebrom vale a pena. Vale a pena o que Deus tem para a minha vida. Vale a pena o que Deus tem para a sua vida. Vale a pena a promessa que Deus tem comigo e a promessa que Deus tem com você. Primeiro porque não há nada que Deus tenha que seja ruim. Tudo que Deus tem para nós é bom. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você pensa que Hebrom era qualquer coisa? Depois de Jerusalém, Hebrom é a terra mais comentada na Bíblia. Era um lugar especial. A Bíblia diz que Abraão comprou um pedaço de terra no Hebrom para enterrar a sua esposa Sara. A Bíblia diz que os 7 primeiros anos do reinado de Davi foram do Hebrom. Você pensa que Deus vai te dar aquilo que não presta? Você pensa que Deus vai te dar qualquer bagulho, qualquer coisa? Quando Deus tem uma promessa na nossa vida, Ele tem o melhor para nós, o melhor para mim e o melhor para você. Então o Hebrom vale a pena. Vale a pena eu passar pelo que eu tenho que passar, vale a pena enfrentar o deserto, vale a pena o esforço, vale a pena me manter firme, vale a pena eu continuar caminhando. Vale a pena eu viver o que tenho que viver para chegar onde tenho que chegar. Então o Hebrom vale a pena porque o Hebrom é o melhor de Deus para a nossa vida. E eu quero te convidar nessa noite a fazer uma promessa de se encontrar com Deus lá no Hebrom. Vamos ficar de pé, eu quero orar pela sua vida. Pode tocar aí ou botar um fundo musical, alguma coisa desse tipo. Para fazer a gente chorar, né? Eu sempre falo isso brincando, mas é especial para a gente poder fechar os olhos, poder se ligar com o Senhor e falar com o Senhor. Talvez você tenha chegado aqui hoje e, como eu disse, tem coisas que a gente passa que a gente não tem nem culpa do que está passando. Tem coisas que a gente passa na vida que não tem nem nada a ver com a gente. Tem coisas que a gente passa na vida que caem na nossa cabeça. De repente. No momento estava tudo bom, tudo tranquilo. Antes da pandemia começar, eu tinha um monte de planos. Tinha um monte de projetos. Tinha um monte de coisas no meu coração. Eu sou muito metódico, né?
muito detalhista, já tinha agenda para o ano todo, já tinha todas as coisas organizadas, já tinha desejos de viajar, lugares para ir, e de repente tudo mudou na nossa vida. Talvez nesse período, como eu disse, pessoas morreram, e você passou por esse luto, por essa situação, que você nem imaginou que ia passar nesse tempo. Talvez nesse momento difícil você perdeu o emprego, deixou de fazer a faculdade, deixou de fazer tantas coisas. Às vezes alguém tomou uma decisão que mexeu com a tua vida toda. Teve maridos que abandonaram esposas, esposas que abandonaram maridos. A gente viu tanta coisa acontecer nesse tempo. E isso às vezes acontece na nossa vida. Repentinamente. Uma vez um homem de Deus me ensinou o seguinte: o bom não dura para sempre. O dia mau vai chegar. Se prepare para ele. Mas quando o dia mau chegar, não fique preso ao dia mau. Lute. Estanque a ferida. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Caleb passou 40 anos no deserto. Num deserto que ele não pediu para estar. Caleb passou 40 anos vivendo um estilo de vida que ele não pediu para viver. A Bíblia diz que ele era fiel a Deus. Era um homem fiel. Ele, tinha convicção e certeza de que Deus ia dar a eles a terra prometida. Ele disse: vamos entrar, vamos lutar. Deus vai nos dar essa terra. E de repente, por causa de outras pessoas, Caleb se vê no meio do deserto, passando escassez, vendo pessoas morrerem ao seu redor, vendo situações que nunca imaginou ver. E diante de tudo aquilo, ele se manteve firme. Ele disse: eu e Deus fizemos uma promessa. Antes de eu vir para esse deserto, Deus disse para mim: nós vamos nos encontrar lá no futuro. Nós vamos nos encontrar no Hebron. Qual é o seu Hebron? Qual é o seu Hebron? Eu preciso ter um Hebron na minha vida. Eu preciso ter uma fé, uma esperança. Eu preciso ter uma palavra empenhada comigo. Eu preciso ter algo de Deus no meu coração. Porque é isso que me mantém firme nos momentos difíceis. Então eu preciso ter. Então, qual vai ser o seu Hebron? Por isso eu quero te desafiar hoje a fazer uma promessa, uma aliança com Deus. Eu quero te desafiar hoje, foi o que eu aprendi quando recebi essa palavra, de que você precisa fazer pelo menos 3 promessas. Primeiro, você precisa ter uma promessa com Deus. Você precisa ter uma promessa com Deus. Você precisa ter uma promessa espiritual. Você precisa ter algo de Deus na sua vida. Você precisa ter uma promessa com Ele. Dizer: Deus, lá no futuro, lá na frente, eu vou me encontrar com o Senhor nesse lugar, nesse meu Hebron. E eu te prometo que eu vou chegar lá. E eu te prometo que eu vou ser melhor do que eu era hoje. Fazer uma promessa para Deus. Ter uma promessa de Deus no seu coração e na sua vida. Fazer uma aliança com Ele. Dizer: eu vou ficar firme. Se eu não tenho isso, então eu preciso ter. De vez em quando eu preciso dobrar o meu joelho e dizer: Deus, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu vou botar a minha vida em ordem. E eu vou ser o melhor de Deus.
Eu tenho um Hebron na minha vida. Nós, Pai, eu e o Senhor vamos nos encontrar lá no Hebron. Lá no futuro nós vamos encontrar. Já vi muitas pessoas perderem o Hebron nesse tempo, se esquecerem da promessa. A segunda coisa que eu quero te desafiar essa noite é: faça uma promessa a você mesmo. Você precisa fazer uma promessa a você mesmo. Eu vou fazer isso. Quando você faz uma promessa a você mesmo, como eu disse, você se organiza, você se torna uma pessoa melhor. Eu vou fazer uma promessa a mim mesmo. Eu vou fazer uma faculdade. Achei tão lindo hoje a irmã Débora falando sobre isso. Ela dizia: eu tinha um sonho no meu coração de fazer uma faculdade. Agora você imagina você ter um sonho e não buscar esse sonho. Você precisa fazer uma promessa a você mesmo, dizer: eu vou fazer isso. Eu vou me tornar essa pessoa que eu quero me tornar. Eu quero me tornar esse crente que eu quero me tornar, esse marido que eu quero me tornar essa esposa que eu quero me tornar. Uma promessa a você mesmo: eu vou conquistar isso na minha vida. Eu vou me moldar, eu vou ser transformado nisso, porque eu quero ser essa pessoa aqui, que Deus quer que eu seja, que está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra, porque você não vai se tornar qualquer coisa. Você vai se tornar o melhor de Deus. Você vai dizer: eu quero fazer uma promessa a mim mesmo. Faz uma promessa, você vai emagrecer. Diz: eu vou emagrecer. Eu vou ficar mais saudável. Eu quero fazer uma promessa a mim mesmo. Eu vou chegar no final do ano mais saudável. Faça uma promessa a você mesmo. Eu vou... Você sabe o que eu estou falando. Eu estou aqui só, sabe? Só gerando no espírito aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Porque tem momentos da mensagem que não dá, a gente só vai até aqui. Mas daqui para lá é você e Deus. Faça uma promessa a você mesmo. E terceiro, faça uma promessa à pessoa que você ama. Porque a promessa gera tudo isso. Chega para uma pessoa que você ama, uma esposa, um marido, um filho, e diz assim: eu quero fazer uma promessa para você. Eu vou fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer uma viagem para os Estados Unidos, para Nova York. Oh, Jesus. Para Israel, nós vamos para Israel. Quero fazer uma promessa para você, de que eu vou lavar a louça todos os dias para você. Eu quero prometer a você que eu vou ser um filho melhor, que eu vou acordar, fazer a minha cama, deixar o meu quarto arrumado e vou te ajudar. Já tem gente até falando em mistério aí. Quando eu tenho uma promessa, eu tenho um futuro, um lugar onde eu vou chegar. A promessa aquece o meu coração, me dá paixão, me dá uma direção, simplifica a minha vida. Você aprendeu tudo isso? Simplifica a minha vida, porque aqui o caminho é esse, pronto, eu não vou me desviar com outras coisas. É a promessa, é o que eu sei que é o melhor de Deus para a minha vida, porque o que Deus tem para mim sempre é o melhor. É nisso que eu me guio, é nisso que eu me direciono. Porque
Porque com certeza, como a gente tem aprendido nesses dias, vai chegar coisa nova por aí. A promessa vai chegar, o Hebrom vai chegar. E o Hebrom não é qualquer coisa. O Hebrom é o melhor de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço tanto pela oportunidade de compartilhar um pouco dessa palavra com os meus irmãos. Mas primeiro, pela oportunidade de ela ministrar tanto a minha vida e o meu coração. Porque às vezes eu também passo por momentos difíceis. Mas que os momentos difíceis não tirem a minha paixão, não mudem o meu caráter, não me tirem do foco e da presença, não me façam deixar de sonhar e de chegar no meu Hebrom, Deus. E eu sei que o Senhor tem promessa com muitos dos teus filhos que estão aqui. E eles precisam chegar no lugar da promessa. Assim como tem muitos que precisam de uma promessa hoje. E eu espero piamente que o teu Espírito hoje fale em cada coração e que eles sejam encorajados a ter uma promessa. Mesmo que eles digam assim, o Senhor não tem uma promessa, eu não me lembro de uma promessa, mas eu vou fazer uma promessa com o Senhor. Eu quero aquele Hebrom e nós vamos nos encontrar lá. Quero uma promessa que me faça uma pessoa melhor, uma promessa que me faça um crente melhor, uma promessa que me faça uma pessoa melhor, Deus. E uma promessa que me faça valorizar a pessoa que eu amo, as pessoas que estão perto de mim, as pessoas que me ajudam, as pessoas que caminham comigo, as pessoas que andam comigo nessa caminhada. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra impulsione os teus filhos nessa noite e que eles possam entender que sempre o Hebrom é o melhor que o Senhor tem e que o Hebrom é um lugar onde temos que chegar e de que o Senhor tem um Hebrom para cada um de nós, em o nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso a Jesus, glorifique a Ele, celebre a Ele. Deus tem um Hebrom para você e você vai chegar no teu Hebrom. Você vai chegar no teu Hebrom. Aleluia! Deus abençoe. É uma promessa antiga, esperada, desejada, não chorada, que está chegando.